Boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a arquitetura modernista. Eu vou começar contextualizando a arquitetura modernista no mundo, mas eu vou falar principalmente da arquitetura modernista no Brasil, tá certo? Então, olha só, no contexto mundial, é necessário que a gente entenda o que está acontecendo principalmente na Europa, porque a Europa dita os modelos da arquitetura e da estética para o Brasil. Então, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo lá, o momento que a Europa está vivendo, quando o modernismo, quando a arquitetura modernista ou as artes, o estilo modernista começa a aflorar. Então, vejamos, a arquitetura modernista ou o estilo modernista, o estilo moderno, ele começa no final do século XIX e início do século XX. Então, o que está acontecendo na Europa no início do século XX? De 1914 a 1918 acontece a Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, o mundo tem uma influência europeia muito grande, principalmente francesa. É a vida francesa, é a vida na França, a estética, os padrões de beleza são os franceses, que são absorvidos por outras culturas e por outros países. Então, eles são muito importantes nessa época. E a Primeira Guerra Mundial destrói tudo isso, destrói esse parâmetro, destrói essa matriz do que é belo, do que é vida, do que é bom, e a partir do momento que rompe com essa hegemonia, com essa supremacia dos padrões de estética e de vida ditados pela França. Então, olha, é muito importante que a gente veja que esse momento esteja acontecendo, porque o modernismo, o que é moderno, vem fazer um antagonismo, ou ele acontece a partir de uma ruptura de padrões antigos de beleza, de vida, de praticidade, de estética mesmo, que vinha sendo praticado há muitos e muitos anos. Então, o padrão de estética, o padrão do mundo, os cânones do mundo moderno, da modernidade, do estilo que é considerado, que é chamado de moderno, ele é um mundo muito mais prático, que ele funciona, tudo na modernidade tem que funcionar, a função é imperativa sobre a estética. Então, aqueles padrões de estética clássica, aqueles padrões antigos, são considerados ultrapassados a partir do momento que houve uma ruptura de valores. E a Primeira Guerra Mundial foi responsável por essa ruptura. Este novo conceito, a arte moderna, ela vai se aprofundar valorizando muito mais o que é prático do que estava nos parâmetros da estética francesa, que era o clássico, que era o belo, o proporcional, o simétrico. Então, vem romper com tudo isso. E surge uma nova arte que valoriza muito mais a estética funcional, diferente daquela que vinha sendo praticada até então, de padrões clássicos e ultrapassados, considerados ultrapassados, que eram os padrões que chamavam-se Belle Époque, baseada na cultura tradicional greco-romana, na cultura clássica, no classicismo. Então, os vanguardistas europeus, eles começam a questionar muito esses valores que vinham sendo praticados no classicismo, começam a criticar aquilo que é passado, começam a criticar, né,
tudo aquilo que é imposto como estética e como função, sem ser questionado e sem ter praticidade para o novo momento que o mundo vivia. Então, a partir do momento que rompe-se com essa noção de valores do passado, a influência do tradicionalismo, ela vai se rompendo, vai se esmaecendo e vai criando um conceito novo, vai sendo criado um conceito novo de que a nova estética ela tem que estar ligada à função. E isso é muito importante que a gente compreenda, porque aí os vanguardistas da época, os estudiosos, aqueles que os artistas, os que vão lançar esse novo conceito, essa nova moda, essa nova modalidade de fazer arte e arquitetura, são pessoas que veem na praticidade do mundo um novo padrão de beleza. Então, aquilo que funciona pode ser considerado belo e bom, e não só aquilo que vem sendo praticado, que vinha sendo praticado no passado e que culminou na Belle Époque, ditada pelos franceses. Então, vejam bem, o mundo, a Europa, rompe com esses padrões antigos do classicismo, que vinham remontando, né, que bebiam nas águas das artes da arquitetura greco-romana, e rompe com esses padrões logo no final da Primeira Guerra Mundial, e os vanguardistas lançam um novo conceito de que o que é prático também é bom e belo, pode ser considerado bom e belo. A essa nova estética, a esse novo conceito, a esse novo movimento, inclusive social, porque as organizações sociais antigas já não tinham o mesmo valor para a modernidade. Então, a esse novo conceito, a esse novo conjunto de escolas e de cânones e de conceitos que é considerado modernismo no final do século XIX, início do século XX. Então, o modernismo pode-se dizer que é um conjunto de movimentos culturais, de escolas e de estilos que permearam todas as artes e o design da primeira metade do século XX, né? No final do século XIX, primeira metade do século XX. E apesar de encontrarem pontos de convergência nesses vários movimentos, eles, em geral, eles são até mais antagonistas do que convergentes, do que harmônicos. Vários pontos de vista são muito convergentes. Então, o movimento modernista, ele baseia-se na ideia de que formas tradicionais, tanto nas artes, na arquitetura, na escultura, no design, na organização social, isso é muito importante que a gente saiba, e na vida cotidiana, tornaram-se ultrapassados, e o que fazia e que se fazia fundamental deixar aqueles parâmetros para trás, ou deixar de lado tudo aquilo e criar no lugar desses parâmetros que vinham sendo praticados e que tinham a sua origem, o seu berço no classicismo, na cultura greco-romana, eles tinham que ser deixados de lado para se instalar uma nova cultura. Então, nesse meio, nesse bojo, né, a constatação de que era necessário reinventar valores e conceitos estéticos é que os vanguardistas do modernismo passam a examinar ou reexaminar cada um dos aspectos da existência. Então, o modernismo não incidiu só na arquitetura, só nas artes, só no design. O modernismo, ele questiona todos os aspectos de vida social, de organização da sociedade,
de formas e de atitudes do cotidiano. Ele questiona uma outra linha que eu acho fundamental, que é a organização e a interrelação de povos, de pessoas, dita uma nova estética, passando pela literatura, pelo teatro, pela escultura, pela pintura, culminando, materializando também na arquitetura, na música, no urbanismo, inclusive no paisagismo. Então, essa nova ordem social, esse novo parâmetro, né, de estilos e de escolas incide também na organização dos espaços públicos das cidades, uma vez que também incide sobre as relações interpessoais. Então, isso é muito, muito interessante. Essas marcas antigas que vinham sendo praticadas são substituídas por novas formas de ver o mundo e de praticar a vida. E possivelmente são consideradas melhores uma vez que elas são muito mais práticas, muito mais ágeis, muito mais dinâmicas do que vinha sendo praticado anteriormente. E essas novas formas muito mais práticas e muito mais aplicáveis a todos os matizes da vida humana, possibilitaria toda uma comunidade de chegar ao progresso com muito mais facilidade. Então, em essência, o movimento modernista ele argumenta que as novas realidades do século XX eram permanentes e iminentes e que as pessoas deveriam se adaptar a essa nova visão de mundo e aceitar que o que era novo era também bom e belo. Então, nesse contexto, nesse contexto mundial, esses valores vieram também para o Brasil e praticamente em simultaneidade com esses movimentos que estavam acontecendo na Europa. E aí eu vou entrar num assunto que é muito interessante, que é a Semana de Arte Moderna do Brasil, porque os vanguardistas europeus que estavam praticando essa nova ordem, esse novo conceito, eles também trouxeram para o Brasil, através da missão francesa, através de todos os cânones e os imigrantes e vários povos europeus, trouxeram para o Brasil essa nova ordem. Chega aqui ao Brasil um imperativo, uma nova organização. A modernidade chega aqui, tanto na literatura quanto na música e em todas as artes. E manifesta-se nesses matizes todos que eu comentei anteriormente, inclusive no paisagismo e no urbanismo. Friso isso porque a organização social, ela sendo modificada, ela vai ter um rebatimento imediato na organização das cidades. E isso é o urbanismo, e a partir do momento que a gente tem novos estilos de organização e de convivência, os espaços públicos passam a ser também alvo desse novo estilo. E a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um movimento interessantíssimo, porque ele aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 e foi uma mostra que em que se produz uma arte completamente original, que não precisava necessariamente ser ligada aos modelos classicistas franceses, rompe com esses modelos.
E o que é mais importante na Semana de Arte Moderna é que, a partir do momento que lança-se uma literatura, uma música, conceitos de literatura, música, escultura, pintura, arquitetura, urbanismo, paisagismo brasileiros dentro dessa nova linguagem que rompe com o classicismo, esse novo conceito fortalece, ele é embasado nos nossos modelos, nos modelos nacionalistas. Isso fortalece a nossa identidade nacional, fortalece muito a identidade do povo brasileiro com a sua cultura. Então, os classicistas franceses, por exemplo, eles vêm nessa época e tentam criar um movimento brasileiro através da Academia Brasileira de Belas Artes, e esses classicistas franceses, eles são muito importantes para a nossa vivência naquele momento. Por quê? Porque eles trazem um embasamento teórico muito grande e começam a pintar e a expressar a nossa paisagem com os modelos, com as técnicas deles. E aí os artistas, os arquitetos e todos os vanguardistas brasileiros, eles se utilizam daquele potencial de técnicas francesas, de técnicas classicistas, para desenvolver uma linguagem nova que fortalece a identidade nacional. Então, seria assim, era considerado um absurdo que artistas de outro país viessem pintar e retratar a nossa realidade, a realidade brasileira, com as técnicas deles e com os valores deles. Então, mas os brasileiros vanguardistas dessa semana, que apresentaram seus trabalhos na Semana de Arte Moderna de 1922, eles expressam um grande desejo, uma grande vocação para tudo aquilo que é completamente diferente, e desenham a paisagem e a cultura brasileiras com técnicas fortalecidas, vindas do classicismo, mas com um viés completamente alterado, completamente modificado. E isso é muito importante. Isso vai ser abordado posteriormente. Então, no PowerPoint apresentado a vocês, a gente vê todos os vanguardistas que inspiraram, né, o modernismo no Brasil, mas eu vou me ater principalmente àqueles arquitetos que ditaram os cânones da arquitetura moderna brasileira, que foram os arquitetos franceses, principalmente. Tudo começou com a ideia de Le Corbusier, e Le Corbusier tinha um pensamento, vocês vejam a diferença de abordagem social e cultural desse arquiteto modernista. Ele, a partir do momento que ele levanta o edifício já não é mais consolidado no piso, ele não tem mais aquela solidez no piso, ele é elevado através de pilotis. Le Corbusier lança uma ideia de que o passeio, de que a calçada, de que o nível do piso, o térreo, tem que ser livre, deve ser permanentemente livre, preferencialmente livre para o pedestre. E isso lança um outro conceito muito importante em termos de urbanismo, que é o seguinte, a noção de acessibilidade. Quando você
de um lado do edifício ver o outro lado do edifício, você está lançando uma ideia de continuidade, de completude, de transparência, de permeabilidade visual, de possibilidade de acesso de quem está de um lado da rua para o outro lado da rua através do piso suspenso do edifício. Um outro conceito que é bastante forte no modernismo, lançado também por Le Corbusier, é o conceito de fachada livre. Esse conceito de fachada livre é um conceito bastante rico, porque ele não só afasta a fachada da testada principal, né, da frente do lote, como também das laterais, e a fachada livre também pode ser entendida como uma possibilidade de se ter uma fachada do edifício independente de sua estrutura. A estética fica muito mais livre e muito mais rica. Um outro ponto que é importantíssimo na arquitetura modernista, que é lançado e que acontece pela primeira vez, né, na história da arquitetura, é o seguinte: é o cunho social que permeia esse novo conceito de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Depois da Revolução Industrial, depois da utilização do ferro, depois da utilização de padronização, tanto nos materiais quanto nas técnicas construtivas, fica muito mais fácil construir edifícios residenciais ou de utilização coletiva, ou mesmo religiosos, mas de uma maneira muito mais rápida. E isso é muito importante para o momento, porque a reconstrução no pós-guerra tinha que ser rápida. E muita gente precisava de uma maneira ágil de se reassentar. E aí, nesse novo conceito da arquitetura modernista, que utiliza a repetição de alguns elementos, transformando a edificação, a construção, em algo muito mais célere, muito mais rápido. Um outro conceito bastante importante na arquitetura de Le Corbusier, na arquitetura modernista, é o seguinte: é o conceito de telhado plano, de telha plana. Então, nós vimos que no estilo anterior, muito pouco tempo atrás, né, a gente tinha a releitura do clássico, ou seja, o neoclássico, o neocolonial, o neogótico, e a gente tinha um conceito que era o seguinte: a arquitetura teria base, corpo e coroamento. Nesse coroamento já havia uma necessidade, um intento de esconder o telhado. E aí o telhado plano, lançado por Le Corbusier, lançado na arquitetura modernista, ele vem cumprir uma série de funções. E uma delas, inclusive, é a possibilidade de transformar aquele espaço de cobertura num espaço utilizável. Utilizável de qual maneira? E poderia ser, inclusive, um terraço-jardim, melhorando as condições térmicas do edifício como um todo, e, inclusive, possibilitando a utilização desse espaço superior, que antes era destinado apenas à cobertura. Então, a partir do momento que temos um telhado plano, uma telha plana, nós temos uma platibanda um pouco menor, se não fosse telhado jardim,
para esconder as telhas que agora já têm uma necessidade de declividade menor, uma vez que as telhas são maiores, são de outros materiais. Aí surgem as telhas planas, muito maiores do que as telhas coloniais ou as telhas anteriormente utilizadas, mesmo aquelas escamas de ardósia e de madeira que vinham sendo praticadas na Europa. Então, os 5 pontos que declaram, né, que a arquitetura é modernista, que foi lançada por Le Corbusier e foi prontamente absorvida pelos modernistas brasileiros, são a ausência de paredes internas. Isso é muito interessante, porque quando não se tem uma necessidade de subdivisão interna que seja estruturante, você tem para cada pavimento uma independência, uma liberdade maior de utilização. Os pavimentos não precisam ser necessariamente divididos iguaizinhos, porque cada pavimento tem a sua estrutura independente das paredes internas. Então, isso só foi possível com o avanço tecnológico de então. Também temos o segundo ponto, que é a telha plana, que eu já falei, a fachada livre, que eu também já comentei, o pilotis, que dá uma liberdade muito grande para o pedestre e que dá leveza à edificação, e ainda, por último, o 5º elemento, que são as janelas em fita. As janelas em fita, elas, além de de proporcionar uma transparência muito maior do interior para o exterior, né, do exterior para o interior, promovem uma integração interior-exterior bastante interessante e ainda demonstram um apuro técnico muito maior que não existia até então, porque entre janelas era necessária alvenaria para suportar o pavimento de cima, o pavimento de baixo suportava o pavimento de cima e assim sucessivamente. A partir do momento que as janelas são em fita, elas não têm nenhuma interrupção estrutural, ou seja, as estruturas ficam nas extremidades do edifício. Então, isso demonstra um apuro técnico também muito grande. E, bom, como eu disse, essa tecnologia e esses cânones lançados por Le Corbusier, principalmente, eles chegam ao Brasil ao mesmo tempo que são praticados na Europa. Isso é muito importante. Então, a arquitetura moderna surge, portanto, com aquelas profundas transformações estéticas propostas pelas vanguardas artísticas das décadas de 10 e 20, né, 1910, 1920, em especial o cubismo, o abstracionismo, em que se destacam os estudos realizados pela Bauhaus, pelo De Stijl e pela vanguarda russa, e também pelo construtivismo. Além disso, nós vamos ver no próximo vídeo, nós vamos detalhar o que foi a escola de Bauhaus, o que foi a escola de construtivismo, a escola de construtivismo russo, que foi muito importante, que deu muito embasamento para nós, arquitetos brasileiros, e que rompe também com aqueles cânones classicistas ditados pela França. Bom, então, finalizando esse vídeo e falando um pouco ainda dos modelos em termos de urbanismo, o urbanismo moderno no mundo, ele vem sob a batuta de 2 grandes urbanistas, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright.
Então, todos dois lançam modelos de urbanismo, modelos diferentes de urbanismo, mas que têm fundamento nessa nova ordem, nessa nova organização da estética modernista. Eu vou falar um pouco sobre a organização proposta por Le Corbusier e um pouco pela organização da cidade proposta por Frank Lloyd Wright. Le Corbusier, ele dita um modelo, ele sugere um modelo da cidade ideal, a utopia da cidade, com o homem sendo a escala humana sendo praticada totalmente na cidade modernista de Le Corbusier. Alta densidade, com extensas áreas verdes e também um zoneamento um pouco mais flexível, né? As cidades organizam-se por função. Então, a setorização da cidade de Le Corbusier é muito interessante. Moradia aqui, ali circulação, ali comércio e lá os serviços, os outros equipamentos. Então, o modelo de cidade ideal de Le Corbusier é esse modelo da cidade, digamos assim, setorizada. Já Frank Lloyd Wright, ele sugere uma cidade com baixíssima densidade e possibilidades para novas tecnologias, uma cidade com zoneamento muito bem delineado e ausência de uma centralidade. Então, na cidade de Le Corbusier, existe um centro e as ações, as outras atividades sendo feitas em convergência com esse centro. E na cidade de Frank Lloyd Wright existe um zoneamento de utilização dos equipamentos e ausência de centro. A essa cidade proposta por Frank Lloyd Wright, essa organização, esse urbanismo, chama-se também de visão utópica, que vai de encontro ao ideal